Começou. Graças e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Que você possa juntar-se a nós aí do seu lar, ou de onde quer que você esteja, no seu trabalho, e que juntos nós possamos estar louvando, adorando, nos regozijando na presença do nosso Deus. E também ouvindo, né, da sua palavra, aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Isaías 25, versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Que nós possamos continuar nesse culto, né? Exaltando e louvando ao nosso Deus, porque apesar dos dias serem difíceis, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos conseguir ver que Deus tem feito maravilhas em nossos meios, ao nosso redor. E nós iremos conseguir dessa forma louvar o seu nome, exaltar o seu nome, porque realmente o nosso Deus tem sido esse Deus de fazer maravilhas. Nós iremos orar, né? Nos colocar assim na presença do Senhor, em louvor e adoração. Amém. Mais uma vez agradecemos a acolhida de cada irmão, de cada pessoa que está nos acompanhando. Vamos estar juntos durante esse tempo, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos colocar em oração na presença dele.
Deus, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia nas nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque neste primeiro dia da semana temos a oportunidade de nos reunir na tua presença. Estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos na tua presença. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor receba este culto, porque é uma expressão do nosso louvor e da nossa adoração. Amém. 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 Nós iremos louvar, né? Teremos um momento com 2 cânticos de louvor e nesta noite nós teremos a participação especial, né, dos nossos irmãos Eduardo e Edvaneide. Eles estarão conduzindo esse momento agora de louvor e de adoração. Louve, né, conosco e louve também com os irmãos. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sentado num trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Como é bom poder exaltar ao nosso Deus, como é bom poder render louvores ao nosso Deus. E a nossa oração é que Ele venha, de fato, nos encher do seu Espírito, que o poderoso Deus, conforme cantado, possa ter todo o domínio sobre as nossas vidas, possa nos encher do seu Santo Espírito. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Eduardo, à nossa irmã Edivaneide, por se organizarem, por terem enviado esses cânticos para juntos com os nossos irmãos, nas suas casas, podermos exaltar o Senhor. Mas você também pode participar conosco. Nós temos os cultos nas quartas e nos domingos, e você pode gravar um cântico e nos enviar para fazer parte desse momento de louvor. Então Deus abençoe a vida deste casal e possa despertar também os irmãos para participarem desses momentos de louvor. Então, você tem condições de gravar um hino, um momento de louvor e nos enviar? Faça isso. Pode ser um cântico que você conhece, né, de louvor e de adoração, e nós iremos, então, colocar como parte do momento de louvor nos próximos cultos. Amém. Nós já
Estamos aqui, né, contando com a participação de alguns irmãos, Milena e Hilário, Anne Souza, né, Dinho, um abraço aí para a família, irmã Edith, família, Benilton e Lília, Anne Caroline, nossa filha, né, fica aí nos auxiliando, irmã Aldenita e família, um abraço, Emerson Fernandes também, família, irmã Maria, né, todo mundo, um abraço aí para vocês, irmã Marta, Edvaneide, Eduardo, né? Irmã Maria Souza, irmã Dorinha também, Nery, um abraço aí, Nery, irmã Maria Ferreira, né? Pedro, Leila, né? Um abraço aí, Elis, dos meninos, seu Regis e Dona Bia também já nos acompanham, Berenice e Bento, um abraço aí, Bento, né? O dono dos likes. E Juliana e Nadil são meus sobrinhos lá no Pará, que também estão nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, né? Esse foi o texto da nossa meditação essa semana no grupo das mulheres, né? Nós temos nos encontrado nas quinta-feiras, online também, tem sido uma bênção na vida de todas que participam. E esse foi o texto da nossa meditação. E aí nós também vamos estar lendo esse texto e refletindo, né, também nesse texto. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, um texto que traz uma reflexão muito boa para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo, né? Pode até ser que a figueira não floresça, ou seja, pode ser até que as circunstâncias não sejam boas, não sejam adequadas, não sejam propícias, né? Pode ser até que a gente não tenha mantimento, pode ser até que não haja vacas, mas nós devemos continuar nos alegrando no Senhor. Nós devemos continuar exaltando ao Deus da nossa salvação. Amém. E não importam as circunstâncias, não importa a situação, nós devemos continuar nos alegrando no nosso Deus. E nós iremos louvar mais uma vez. E dessa vez nós teremos uma participação especial também, né? Essa noite, com o Grupo Som de Paz. O Grupo Som de Paz fez uma gravação também, cada um na sua casa, se juntaram-se, né? Mesma à distância, e eles gravaram uma música para estarem participando conosco nesta noite. Então, vamos louvar a Deus, uma canção muito linda, e vamos estar assim nos alegrando, né? Exaltando ao nosso Deus, ao Deus da nossa salvação. Louvemos ao Senhor com o Grupo Som de Paz. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. se a lua você vê clareando ao seu redor, E as estrelas brilham lá no céu. agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez E tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama Me sorrir, compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou, E alcançou seu alvo sem mentir.
você ouviu. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir, compreender, agradeça. Agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. A Jesus pelo seu viver. Amém. Que bênção. Vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo o que Ele ainda irá fazer. Que canção maravilhosa. Vamos demonstrar amor uns pelos outros, vamos cuidar uns dos outros, porque como cristãos seremos conhecidos se amarmos uns aos outros. E essa canção, então, coloca diante de nós duas questões fundamentais para o cristianismo. A questão do amor, porque devemos amar uns aos outros, mas também a gratidão. Devemos ser agradecidos pelas bênçãos recebidas do Senhor. Devemos ser agradecidos porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de iniciarmos mais uma semana. Então agradeça ao Pai e demonstre amor para com os seus, demonstre amor até mesmo para com os inimigos. Talvez um dos textos mais difíceis de ser praticado dos ensinamentos de Jesus, ou impossível a nós seres humanos, só poderemos de fato cumprir a ordem de Jesus se permitirmos que Ele trabalhe nas nossas vidas, porque Jesus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, e devemos orar, amar os nossos inimigos. Esse é um dos ensinamentos que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e sem dúvida é um dos ensinamentos mais difíceis. Devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem e amar até os nossos inimigos. Você tem amado os seus? Você tem amado a sua família? Tem demonstrado amor para com a sua esposa, para com os seus filhos? Bem, se você não consegue amar os que estão aí no seu dia a dia, então você não vai conseguir amar mais ninguém. Na proposta de Jesus, devemos amar até os nossos inimigos. E é com muita tristeza que me propus a falar nessa noite sobre algumas questões que vimos durante a semana. Digo com tristeza, alegria de falar da palavra de Deus, mas com tristeza de ter que abordar um tema pelo que tem sido noticiado nesses dias. Esta semana foi marcada por protestos contra o racismo, em virtude da morte de George Floyd. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que é que você sabe sobre essa questão que foi tão debatida esta semana, abordada no ambiente político, feito uma análise sociológica? Mas o que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre tudo isso? Quero começar dizendo que essa visão discriminatória que temos dos negros é fruto do processo
escravocrata iniciado no século XV pelos europeus. Através de uma análise séria sobre a participação do negro na Bíblia, podemos constatar que houve não só a participação, mas a contribuição dos negros na história da salvação. Quando nos damos conta que o Egito também é África, essa participação se torna ainda maior. Confesso que o tempo é pouco para fazer uma abordagem completa do que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse assunto. Mas eu quero tratar com muita seriedade essa questão que foi abordada durante essa semana e lhe convidar a ficar atento para o ensinamento bíblico sobre este assunto. E eu quero afirmar categoricamente que Deus não aprova o racismo. Muito pelo contrário, Deus pune os racistas. E o primeiro texto bíblico que eu quero mencionar está no livro de Números, capítulo 12, versículos de 1 ao 16. Não farei a leitura, mas apresentarei a narrativa e você poderá conferir posteriormente. Números, capítulo 12, versículos de 1 ao 16, tem a narrativa de um episódio conflituoso entre Moisés, Miriam e Arão. E aí você poderia até dizer assim, mas isso é normal, porque os irmãos têm lá os seus embates. Mas o motivo foi um motivo racista. Eles questionaram a autoridade de Moisés, porque Moisés havia casado com uma mulher etíope. Entenda-se etíope como negra. Moisés havia casado com uma negra. E Miriam e Arão, por algum desconforto com Moisés, por discordar dele de alguma forma, por algum motivo, aproveitaram a ocasião e tomaram como base a discussão a partir de uma atitude discriminatória, quando questionaram Moisés, porque ele havia casado com uma etíope. O versículo 1 do capítulo 12 diz: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia casado com uma etíope. Miriam e Arão se posicionaram contra Moisés. E depois de tudo isso, o Moisés fica assim meio que parado, ouve tudo aquilo, mas Deus não aceitou. Eu quero aproveitar e me direcionar a você que é casado. Não aceite qualquer coisa que as pessoas tratem de qualquer forma a sua esposa. Já fui reclamado não só uma vez por algumas atitudes de pessoas que eu não agi e não reagi da forma que devia. Inclusive na igreja. Não porque minha esposa é negra. Mas já houve atitudes discriminatórias que eu não agi como devia. Olhando para esse texto, fiquei pensativo. Porque o Moisés também ficou parado. Lógico que o caso aqui que interessa é um caso racista. E Deus chama os três para fora. E aparece numa nuvem e tem uma conversa séria com eles. E os repreende pela maneira como eles haviam se colocado diante de Moisés. No sentido da palavra, o Moisés também aqui é reclamado porque ele ficou parado, não é? Mas Deus se dirige a Arão e a Miriam e diz, olha, o que vocês fizeram não está correto. O versículo 10 diz que o Senhor fez com que a Miriam adquirisse uma lepra e ficasse branca como a neve. O que é curioso aqui é que os dois estavam falando de uma negra e o Senhor fez com que ficassem, especialmente a Miriam, ficasse mais branca, tão branca ali, né? Branca como a neve.
ficou leprosa. Ela teve que se afastar do arraial porque estava leprosa. E é lógico que depois há todo um processo aqui de intercessão ao Senhor para que usasse de misericórdia em favor dela. Mas Deus reprovou a atitude racista de Miriam e a puniu severamente. Quando ouvimos pessoas com brincadeiras racistas, não podemos compactuar. E você, como cristão, não pode de forma alguma apoiar esse tipo de coisa. E eu falo direcionado primeiramente para uma igreja de negros. Eu pastorei uma igreja que a maioria é negra. Negros, composta de negras e negros. Eu estou residindo em uma cidade onde a predominância é negra. O número de negros e negras em Araçoiaba é muito maior do que os brancos. Aliás, nós fazemos parte de um país onde a predominância é negra. Mas independente disso, do número, cada ser humano é importante para Deus. E Deus reprova o racismo. Deus não aprova o racismo porque Ele amou a todos. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um texto tão mencionado, descobrimos que Deus amou o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Logicamente que a palavra mundo ali é a mesma que se expressa em outros lugares, é a ideia de cosmo mesmo. Deus amou o mundo todo que Ele criou, o mundo com toda a sua criação. Mas a resposta do versículo, da maneira que coloca todo aquele que nele crer vai ter a vida eterna, da maneira como é colocado os textos bíblicos de João se relacionando com esse versículo 16 do capítulo 3, fica claro que os que respondem ao amor de Deus com fé são seres humanos. Então, não há nenhuma dificuldade de dizer que Deus amou a humanidade de tal maneira que mandou seu Filho único. Lógico que a dimensão é muito maior do que a humanidade, Ele amou o mundo todo. Os que respondem com fé são os seres humanos. E se Ele amou a todos, então não faz essa distinção de negro, de branco. Todos são alvo do amor de Deus. Os negros são alvo do amor de Deus e é inclusive manifestado isso nas Escrituras. Amós, capítulo 9, versículo 7. E eu fiz questão de comparar algumas versões. Na versão da linguagem de hoje, diz com todas as letras que o Senhor Deus diz ao povo de Israel: amo o povo etíope, ou o povo da Etiópia, tanto quanto a vocês, negros. A Etiópia é uma região de negros, é África. E Deus disse para o povo de Israel: olha, eu amo os etíopes tanto quanto a vocês. Isso é importante. Deus nunca foi propriedade exclusiva do povo de Israel. É o contrário. O povo de Israel é que deveria se colocar como propriedade exclusiva de Deus. Mas o povo de Israel foi escolhido para fazer o nome de Deus conhecido a todas as nações. Por isso que os negros precisam ser lembrados aqui de forma muito clara nas Escrituras, que Deus ama também os negros. E Ele disse para o povo de Israel: eu amo vocês tanto quanto amo os etíopes. No Novo Testamento nós encontramos direcionamentos de um Deus que não pertence a uma nação, a uma etnia. Nós temos textos claros disso. Romanos, Paulo fala sobre isso. Romanos capítulo 1. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele também nos ensina claramente, capítulo 3 de Gálatas, por exemplo, é um capítulo que fala dessa manifestação de Deus para abençoar todas as famílias. Abraão foi escolhido para fazer o nome de Deus conhecido. Abraão foi escolhido para que nele fossem benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 nos ensina isso. Gênesis 12, de 1 a 3, fala que Abraão foi escolhido por Deus para fazer com que as bênçãos de Deus chegassem a todas as famílias da terra.
Paulo não teve dificuldade em escrever aos Gálatas explicando que todo aquele que crê em Jesus tem acesso às bênçãos do Senhor. E o capítulo 3 de Gálatas, o versículo de número 28, ele deixa claro que não existe mais separação entre judeus e gregos, entre machos e fêmeas. Lógico que Paulo sabia o que estava fazendo. Nós fazemos uma igreja que estava se estruturando e onde tinha pessoas com dificuldades de tratar as mulheres com a mesma dignidade. E aí Paulo disse, olha, diante desse compromisso de fé, já não faz diferença se é homem ou se é mulher. Todos têm a mesma dignidade diante de Deus. Mas Paulo disse também que não fazia diferença se era judeu ou grego. E há uma questão importante aqui, nessa afirmação de Paulo, é que os judeus se achavam, os judeus tinham um profundo ódio contra os gentios. Eles se apresentavam assim com uma dificuldade tremenda de se relacionar com os gentios, porque os gentios não tinham acesso à graça, eles não entendiam que os gentios eram alvo do compromisso, da missão deles de testemunhar do amor de Deus. Muito pelo contrário, eles queriam se afastar o tempo inteiro dos gentios, mas eles tinham a missão de fazer Deus conhecido entre os gentios. E os gregos? Os gregos se achavam superiores. Eles tinham um preconceito diferente, um preconceito muito mais por conta da intelectualidade. Eles consideravam os outros povos como bárbaros. É por isso que alguém já afirmou que aos gregos foi dado o conhecimento, foi dada a sabedoria, e aos judeus foi dado a fé. Mas esse comentário, ele é também um comentário preconceituoso. E aí quando Paulo reclama nessa questão, escrevendo à igreja que está na Galácia, ele fala exatamente aos Gálatas de que não faz essa diferença. Pouco importa o nível intelectual dos gregos, a salvação é pela graça. Pouco importa essa questão de que os judeus tiveram acesso primeiro a essa manifestação divina, porque a salvação é pela graça em Jesus. Pouco importa a questão de se é homem ou mulher, porque a salvação continua sendo pela graça em Jesus. Nesse caso, podemos dizer, sem nenhum problema, que essa aplicação feita por Paulo, ela pode ser colocada aqui, os negros na mesma ideia. Não importa se é um negro ou se é uma negra, não importa se é africano ou se é judeu ou grego, a nacionalidade ou o sexo não importa, todos têm acesso à mesma graça, pela fé no mesmo Salvador. Deus não aprova o racismo, porque ele fala com e através dos negros. Quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 38 e 39, nós encontramos um personagem negro importantíssimo no contexto daquela narrativa. E o capítulo 39, o versículo 16 diz, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. A ordem é que vá e fale a um etíope. A palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 39, deveria ser falada a um negro, porque o negro também deveria conhecer dos valores espirituais. E mais, Sofonias é um profeta do Antigo Testamento que é negro. Quando a gente lê Sofonias 3:10, diz Sofonias, o profeta negro. Pode olhar aí. Sofonias é um profeta negro que proclamava cheio de esperança. Versículo 3, capítulo 3, versículo 10, da além dos rios da Etiópia. Os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso, me trarão sacrifício. Olha, o profeta fala de um Deus que considera os negros, que estavam muito além, como povo seu, como adoradores que lhe levariam e lhe ofereceria sacrifício. Sofonias 1:1 nos diz, e Cush, ou Cus, depende da tradução,
é outra palavra que se traduz por negro. A palavra do Senhor veio a Sofonia, filho de Cus, filho Gedalias, filhos de Amarias, filhos de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias, que muitos não sabem, era um profeta negro. Quando disse, na sua versão que você tem aí, Cusi ou Cusi, é uma expressão para negro. Sofonias é colocada aí como a palavra do Senhor que foi levada a Jeremias. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho do negro. Literalmente poderia ser traduzido assim. E esse profeta negro se manifesta e fala da palavra do Senhor. E a palavra de Deus dirigida a ele diz, olha, eu tenho mais adoradores, zelosos adoradores, os meus adoradores zelosos que estão muito além dos rios da Etiópia, além dos rios da Etiópia. Os etíopes eram tratados como adoradores, muitos outros servos de outros lugares. Nós temos tantos nomes de pessoas que se colocaram diante de Deus, mesmo não sendo judeus. Os negros são importantes para Deus. E você que está me ouvindo e é negro, e é negra, não tenha vergonha da cor da sua pele, do seu cabelo. Não, você é tão digno quanto qualquer branco. Você é tão filho de Deus quanto qualquer branco. Aliás, ninguém se torna filho de Deus porque é branco. É pela fé em Jesus. Todos nós só temos acesso à salvação de Jesus, não pela cor da pele, mas pela fé e pela graça que nos é concedida por Jesus. Deus não aprova o racismo. Deus acolhe os negros na igreja cristã, na sua igreja cristã. Se você faz parte da igreja cristã, você não pode, de forma alguma, achar que não está acontecendo nada. Você, como cristão, não pode aceitar atitudes racistas. E, às vezes, nós temos atitudes racistas que representam a instituição política. Já ouvi tanto nesses últimos anos, inclusive de pessoas que nos representam como líderes políticos, que os negros não sofreram no Brasil, que a escravidão não foi tão ferrenha no Brasil. Isso é uma atitude preconceituosa, racista, inaceitável por qualquer cristão. Quando alguém diz que os negros se ofereceram na África para vir ser escravizados no Brasil, para vir sofrer no Brasil, isso é uma mentira deslavada. Isso é um discurso racista. Quando alguém diz que o sofrimento dos negros no Brasil não significou nada, é um racista que não consegue se libertar de atitudes que têm a reprovação de Deus. A igreja cristã, ela tem na sua origem a presença de negros. Eu quero citar um texto bíblico. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, está registrado ali o primeiro africano negro na igreja cristã. É relatado que Filipe estava indo e naquela viagem ali o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai para a região do sul. E aí ele muda ali, né? O caminho que desce para Jerusalém, por Gaza, e está deserto, e ele levantou-se e foi. O anjo do Senhor mandou que Filipe fosse por aquela direção. É o que está escrito. E no caminho, Filipe encontrou um etíope. O eunuco era funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Aquele superintendente dos tesouros tinha que ir a Jerusalém para adorar. Veja, aquele etíope não conhecia Jesus, mas aquele etíope, ele tinha a prática de ir para Jerusalém adorar a Deus. E
é interessante porque a responsabilidade de pregar o evangelho cabe a nós, seres humanos, mas o anjo do Senhor falou com Filipe, vai, desce por aqui. Pode ler o texto todo, você vai ver aí que ele muda a rota. E a caminhada de Filipe o leva ao encontro de um etíope. Etíope é um adjetivo pátrio de quem nasce na Etiópia. Significa rosto queimado. Entretanto, um historiador, Comblan, afirma que a Etiópia mencionada na Bíblia não é a mesma Etiópia atual. Ele diz que a palavra Etiópia, na época que é mencionada, ela tinha um significado muito geral para a ideia da África Negra. Era muito maior. Lógico que hoje, talvez, a Etiópia esteja mais naquela região que era ali do norte do Sudão, está mais próximo daqui. Mas, na época aqui, o Comblan, um historiador, ele diz que a Etiópia podia significar algo muito maior, a ideia de África Negra. E esse etíope, ele era uma espécie de superintendente da rainha, ele era uma espécie de tesoureiro da rainha da Etiópia. E a rainha Candace aqui não é bem o nome dela, pode ser título. Assim como nós temos outros títulos que são dados, né, em outros personagens que aparecem na Bíblia, Candace também era um título da rainha dos etíopes. E esse negro vai adorar a Deus, e ele tem uma experiência marcante, porque no retorno ele encontra o Filipe percebe, Filipe vai e vê que ele está lendo algo lá na carruagem. Filipe se aproxima e diz, você entende o que lê? E ele disse, eu não, como é que eu entendo se ninguém me falou ainda, me explicou essa escritura? E aí o Filipe toma a palavra e diz, olha, você está lendo o que está no livro de Isaías. E o que está aí é a profecia acerca de Jesus. E aí ele começa a explicar e fala da salvação que é possível por meio da fé em Jesus. E é surpreendente que quando o nego entende aquilo, ele diz, oxente, eu quero ser batizado. Nem precisou participar da classe de batismo da igreja. Nem precisou de chamar o pastor para realizar o batismo. Filipe realizou o batismo ali mesmo. Filipe disse para ele, olha, é lícito. Se você crê, é lícito. E então Filipe batiza aquele negro. E aquele negro passa a ser incluído na igreja. E é interessante isso, porque há quem ache que a presença dos negros é uma coisa recente na vida da igreja. Muito pelo contrário. Ao ler essa narrativa, descobrimos que as igrejas africanas são muito mais antigas do que as viagens missionárias de Paulo para a Europa. Há um negro que se converte, que volta para o seu país para testemunhar da graça salvadora. Há uma outra coisa que muita gente não sabe, mas a verdade é que os negros chegaram a exercer uma liderança muito forte no primeiro e segundo, especialmente ali no segundo século da igreja cristã. O primeiro século foi marcado por perseguição, mas o segundo século nós temos negros que se destacam na liderança da igreja cristã. Exemplos práticos. Orígenes, Atanásio, Cirilo, Tertuliano, Agostinho. Esses grandes nomes que estão aí entre os pais da igreja, eles eram africanos. Perpétua, Tecla, Mônica, que é a mãe de Agostinho, foram mulheres que se destacaram na liderança cristã, logo no início, ou na expansão da igreja cristã. Quando nós lemos a Bíblia e nos deparamos com Gênesis 1, 26 e 27, e aprendemos ali que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, descobrimos que o racismo fere o coração de Deus. O racismo é uma afronta contra Deus. É a imagem e semelhança de Deus, tanto brancos quanto os negros, porque todos foram feitos imagem e
semelhança de Deus. O que é que isso significa? Significa, quero ler uma frase aqui, parágrafo, significa que toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual ela deve ser respeitada e servida e não explorada. Independente da confissão, independente da religião, independente da nacionalidade, todos foram feitos imagem e semelhança de Deus. E como cristãos devemos testemunhar de Cristo para que todos tenham acesso a essa graça. O racismo é uma afronta ao nosso Criador. O racismo tem a reprovação do nosso Deus. Nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama Me sorrir, compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou, E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você, e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. se alguém que você ama E sorrir, compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. Nós ficamos emocionados, né, de estar ouvindo os nossos irmãos, a participação.
e muito feliz com a participação de todos. Grave o seu vídeo também, né? Cante uma música ou orando, faça um vídeo com uma mensagem e esteja participando desse culto, né? De louvor e adoração. Nós agradecemos a participação dos irmãos aí, mesmo à distância, né? Milena Hilário, Anne, irmã Edith, Benildo e Lília, Anne Caroline, Anne Júlia, Aldenita, Emerson Fernandes, irmã Marta, irmã Maria, Dorinha, irmã Edvaneide Eduardo, irmã Ana Nery, Maria Ferreira, Pedro Ipojuca e família, seu Regis e Dona Bia, irmã Bia, Berenice, Bento, né, a família aí toda reunida, Juliana, Nadilson, minha mãe, Natália, Diana, irmã Bio, aí um abraço, Fátima. Nós devemos estar orando pela mãe de Fátima, né? Ela está internada. Vamos estar orando pela vida da mãe de Fátima. Irmã Missilene, Ruth, Rosalina, né? Deus abençoe. Márcia, Laila, Vitória também participando hoje conosco. Esther Almeida, irmã Carmizélia também participando aí com a gente. Alexandra Ribeiro, Socorro Gomes, Eliette e Gil Martins. Pelo menos foram esses que nós conseguimos identificar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos orando mais uma vez, encerrando por este culto, agradecendo por esse momento na presença do nosso Deus e estaremos também intercedendo pela vida da mãe de Fátima. Pai, nós queremos te render graças pelo teu amor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor irá fazer. Queremos, ó Deus, te pedir que o teu Espírito, a cada dia, provoque mudança nas nossas vidas, para que sejamos capazes de demonstrar amor uns para com os outros. Ó Deus, que a ação do teu Espírito promova em nós o desejo de amar o nosso semelhante, independente da cor da pele. Que o ensinamento da tua palavra, ó Deus, de que o Senhor é contra o racismo, também nos motive a sermos contra tudo aquilo que afronta ao Senhor. Quero te pedir neste momento, ó Deus, que o ensinamento da tua palavra nos faça pessoas melhores. Pedimos pela família enlutada, por uma covardia tão grande, em que um membro da família foi morto por uma agressão brutal, quando ele não pôde ter direito à defesa, não pôde ter direito a continuar a sua trajetória. Console aquela família. Te pedimos, ó Deus, que todas essas manifestações também possam promover mudanças institucionais, para que as pessoas sejam tratadas em conformidade com a orientação da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa liderança política espalhada mundo afora, que tantas vezes se coloca como pessoas com atitudes racistas. Mas mais do que os políticos, ó Deus, nós pedimos também que o Senhor possa estar quebrantando o coração de pessoas que assumem posturas racistas em todos os lugares, pessoas daquelas que nem têm expressões políticas nem financeiras, mas que são racistas. Ó Deus, pedimos que o Senhor também, pela tua palavra, promova mudanças nessas vidas, para que elas possam também desfrutar do arrependimento e da graça de receber o teu perdão. Eu te oro pela tua igreja, meu Pai, que o Senhor nos dê esse discernimento para que, como igreja, possamos rejeitar todo tipo de atitude que não glorifica o teu nome. Te peço, ó Deus, que a tua igreja seja contra o racismo, porque o Senhor é contra isso. Ó Deus, que a nossa demonstração de amor como igreja seja uma demonstração pelo ser humano, independente da cor, independente do sexo. Nós cremos, ó Deus, que esse é o ensinamento da tua palavra. Nós queremos, neste momento, ó Deus, te pedir pelas famílias enlutadas do nosso país, pelos tantos motivos, mas
especialmente porque nesses dias tem sido um destaque maior as vítimas desta pandemia, que a cada dia tem se alastrado. Pedimos misericórdia pelo nosso país, misericórdia sobre as lideranças políticas do nosso país, para que tenham atitudes corretas e que promovam ações que diminuam a circulação e a morte de pessoas em decorrência desse vírus. Tem misericórdia da tua igreja, que nesses dias está se reunindo nas casas, porque não pode ter uma aglomeração maior para fugir da propagação deste vírus tão letal. Pedimos a Deus, de forma especial nessa noite, pela família da tua filha Fátima, pedindo que o Senhor a visite, a encoraje e que toda a família possa estar se colocando nas tuas mãos. E que o Senhor possa estar cuidando da mãe dela ali naquele hospital, cuidando dos médicos, das enfermeiras e enfermeiros que estão acompanhando a tua filha. Que ela possa, Deus, se recuperar, que ela possa voltar ao convívio familiar, se esta é a tua vontade. Nós queremos também te apresentar a tua filha Dorinha e família, pedindo que o Senhor conforte essa família, pela dor da perda de um ente querido desta semana. Ó Deus, visita a tua filha, leve o consolo necessário para que ela continue vivendo na tua presença, engrandecendo e agradecendo pelo teu cuidado. Pedimos, meu Pai, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continuem envolvendo cada família no seu lar, envolvendo a todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém. Fiquem na paz, uma semana, desfrutando da presença do nosso Deus. Deus abençoe. Um abração saudoso, que o Senhor continue cuidando da sua vida, da sua família. Verdade. Amém. Deus abençoe. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Quero aproveitar e informar aqui a agenda da nossa semana, né? Fui orar e esqueci da agenda, mas nós teremos atividades durante essa semana. Na terça-feira, os adolescentes vão ser comunicados aí, né? O departamento infantil, a reunião, o Ministério Infantil, também uma reunião com os professores e monitores. Tem esse espaço de oração na terça, os adolescentes às 19 horas e o Ministério Infantil às 20 horas. Na quarta-feira, o nosso culto de oração aqui, momento de cântico, nesse mesmo espaço, né? Então estaremos de volta, né? Na quinta-feira também terá uma sala virtual aí para a MCM, as mulheres estarão juntas, conversando e orando. No próximo sábado, nós temos um convite especial, porque vamos nos reunir com os casais, virtualmente, mas vamos nos reunir com os casais. No domingo, às 9 horas, e das 9 às 15, né? A EBD online, aí todo mundo será procurado durante a semana pelos links que são postados, né? E também no próximo domingo, às 19 horas, estaremos juntos nesse espaço para exaltar o Senhor e agradecer e bendizer a Ele, porque Ele é o único digno de ser louvado.